Seja bem-vindo, Ricardo Daniluz, prazer imenso estar lhe recebendo. Presidente, a partir de agora a Bitcom TV também, né, abre as portas para que você possa falar a toda a nossa audiência. Bom dia. Bom dia, Edinho, bom dia a todos que nos acompanham através da Bitcom TV. É um prazer estar aqui podendo conversar com a nossa comunidade e como tu falasses, né, que as pessoas nos conheçam um pouco mais, saibam do nosso trabalho. E sabe que uma coisa que tem me chamado a atenção é que as pessoas cada vez mais estão se interessando pela política, né? Hoje em dia a gente sabe que as pessoas veem a política de certa forma, muitas vezes de uma forma um pouco raivosa, um pouco descontente, e a gente entende isso e respeita muito. Afinal de contas, nós no Brasil pagamos altíssimos impostos de todas as naturezas e por contrapartida recebemos aí um serviço de péssima qualidade, um serviço público, né? Então é totalmente, a gente reconhece isso e está aí para fazer diferente, para trabalhar por uma sociedade melhor. Muitas vezes, Edinho, até já aproveitando entrar um pouco nessa mesma linha, muitas vezes as pessoas de bem, poderíamos se dizer, muitas vezes não têm o interesse de ingressar na vida pública, justamente por isso tudo que nós vemos falando, né? Acaba-se, eu cito como exemplo que um empresário amigo meu me falou certa feita, me aconselhando sair da vida pública quando eu ainda era subprefeito, porque política não era coisa para gente séria. Então essa visão que se tem há de mudar, e só vai mudar isso quando as pessoas se colocarem à disposição para concorrer, para trabalhar e se inserirem mais na questão política, seja de uma forma como no meu caso, sendo candidato, trabalhando como subprefeito, enfim, ou sendo acompanhando, né, as pessoas. E tenho visto mudança nas entidades. As entidades normalmente são apartidárias e tempo atrás dizia nós somos apartidários e não participamos da política. Hoje já mudou isso. As entidades dizem nós não temos partido, queremos contribuir, mas participamos da vida ativa dentro da questão política, porque é onde as coisas acontecem e onde se tem as perspectivas de mudança de legislações que podem melhorar ou piorar a vida das pessoas, né? Eu acho que algo que mudou bastante com essa pulverização das redes sociais é você chegar em determinado local e as pessoas diziam assim, eu estou acompanhando o que você está fazendo, eu acho que tem que fazer assim, tem que fazer assim. Isso traz um salto muito grandioso e claro que isso só aumenta a democracia. Né? É verdade, justamente isso, e se percebe esse interesse maior pelas pessoas estarem na política, o que é muito bom, né? A rede social proporcionou muito isso. Antes não se tinha esses veículos de um fácil acesso, de uma fácil comunicação, né? Que claro que muitas vezes não é usado tão adequadamente, mas é uma ótima ferramenta para as pessoas colocarem suas opiniões, nos cobrarem, darem sugestões, e esse canal se transforma aí hoje como um dos principais, né? Correto. 9h24, vamos aproveitar esse momento para nós conhecermos um pouco, né, o Ricardo Daniluz. Qual é hoje as tuas vertentes, qual seria hoje as tuas crenças, qual é a linha, né, de caminho, sabendo que hoje você como está na posição de presidente, mas tem uma linha de atuação. Qual é hoje mais ou menos a sua linha de atuação, até porque você tem uma grande ligação com o interior, as pessoas muitas vezes até dizem, vai trabalhar só para o interior, geralmente colocam, né, esse selo na gente. Você pode trazer mais ou menos essa ideologia e explicar para o nosso telespectador? Algo que eu acho muito importante, você fala numa linha e eu acredito muito nisso, né? Que é o que as pessoas esperam de alguém que está na vida pública, né? Como é o nosso caso, é de ter posicionamentos. É claro que muitos vão se agradar, muitos não vão gostar tanto, mas as pessoas têm que saber a nossa opinião, têm que saber aquilo que a gente pensa e pelo que nós trabalhamos, né? Então eu, com 23 anos, fui subprefeito do distrito de Vila Oliva, com muito orgulho, aprendi muito lá. Foi minha primeira, digamos, passagem pela questão pública. Pude nesse tempo também ser subprefeito interino por um período de Fazenda Souza, Santa Lúcia do Piauí. Então eu gosto muito do interior também, temos propriedade, temos a questão de gado e tal. Então nós sabemos de toda a dificuldade do povo do interior, da agricultura. Enfim, isso vem de dentro de nós e é uma atuação forte que temos, que é a ligação com o interior, com o meio rural. E as principais pautas que temos feito, inclusive em Brasília, fomos atrás disso, é a questão
da telefonia móvel e internet, né, que é um grande problema, acessos à produção, e algo que vem agora, e inclusive o atual secretário da Agricultura, Valmir Suzin, vem batendo muito nessa questão, é na questão dos jovens, né? E agora, dentro de poucos dias, vão começar a se criar grupos de jovens no interior. Então, sim, cada distrito, cada localidade, para que eles interagem, busquem soluções juntos, porque o poder público sozinho não faz nada, sim, precisa ter uma sociedade organizada, né? Então, se trabalha também nessa questão. Temos tratado bastante ainda no interior de questões de legislações, né? Nós temos, os agricultores pagam muito caro o preço. Para fazer um açude é algo burocrático, as multas são extremamente altas, às vezes valendo mais que as propriedades. Então, tem uma série de dificuldades que o homem do interior, o homem do campo, ele tem, né? Porque hoje o agricultor, o pecuarista, ele é um grande empresário, porque ele lida com os mais variados segmentos da sociedade, né? Questão ambiental, trabalhista, administrativa, questão de intempéries. Então, pode-se dizer que ele tem que ter conhecimento em todas as áreas, né? Então, nós temos muito carinho e trabalhamos muito para isso. E é claro que na questão, como tu falasses, né, que nos rotulam por ser do interior, e é um grande orgulho isso, né? Mas trabalhamos por questões de toda a cidade, né? Temos um projeto que temos muito orgulho, que foi o projeto de educação financeira, que aprovamos no final do ano passado, para que as escolas aqui municipais tenham dentro da matemática conteúdos da educação financeira. Vivemos numa sociedade totalmente endividada e isso é muito importante para que as crianças já saibam começar a lidar com o dinheiro e trabalhar com essa questão financeira, para nós termos uma sociedade melhor nesse sentido, né? Agora temos o assunto do momento, transporte coletivo, né? Isso. Nós temos muito bem definidas as nossas opiniões e nossas questões, inclusive protocolamos sugestões agora para esse processo de licitação que será ao longo desse ano, né? Há 20 anos se tem um contrato com a atual concessão, né, do transporte coletivo, e agora então se parte para um novo contrato, para uma nova licitação, e se fala muito em redução do valor da passagem, não aumentar. Acho que a maior busca de todo cidadão é isso, né, querer buscar a redução. Mas como buscar essa forma de redução? Aí é que está, se fala muito no discurso, na questão de reduzir passagem, não aumentar, mas não se mostra um caminho e as ações para fazer isso. E nós sugerimos à Secretaria de Transporte e ao prefeito Cassina algumas coisas que vão de encontro para reduzir o valor da passagem. A primeira delas é uma bandeira antiga que temos e que trabalhamos muito, inclusive protocolamos isso como projeto de lei, que é o fim do passe livre no último domingo do mês, né? Tem vários fatores que levam a nossa opinião a ser assim, porque aquela intenção que se tinha no passado, quando foi criado esse passe livre, era das famílias visitarem amigos, familiares, uma vez por mês, de forma gratuita, mas na verdade isso não acontece mais. Essa pessoa nem usa mais o transporte nesse dia, justamente pela bagunça dentro dos ônibus, bagunça na cidade, quebram-se ônibus, quebram-se outras questões da cidade. Até vandalismo paradas, né? Vandalismo. Temos conversado com lojistas com a questão dos shoppings, se aumenta a segurança e a venda cai, porque o cliente potencial nem sai de casa nesse dia devido às confusões. Então, uma série de coisas que levam a crer que esse transporte já não tem mais o objetivo que foi criado, né? Então, daria redução na passagem, essa questão do fim do passe livre no último domingo do mês. Temos a questão dos 60 a 65 anos, que na nossa opinião tem que ser revisto. Existem algumas formas que nós estamos sugerindo. Por exemplo, que a pessoa possa ter acesso a 4 passagens diárias. Quem vai trabalhar, quem vai ao médico, 60 a 65 anos, estaria então com essas 4 passagens, estaria contemplado. Entendi. Ou por questão de renda ou alguma outra coisa. Aí vai se parecer, é óbvio que 4 passagens estaria no nível. Alguém usa mais do que isso? Eu tive acesso aos dados e tem pessoas que usam de 15 a 20 passagens por dia nessa faixa, o que acaba encarecendo muito a passagem para os demais usuários, né? Nós temos hoje 30% de gratuidades e isso, na nossa opinião, tem que ser revisto e tem que achar modelagens para isso.
Eu tenho uma história particular. Meu sogro era motorista do transporte público, agora se aposentou, e ele narrava, junto com outros motoristas que também comentavam sobre o assunto, de pessoas que ficavam dentro dos ônibus girando, rodando, porque nas suas casas eles ficariam sozinhos, não teriam ninguém para ficar, então ficavam dentro do ônibus sentado no banco girando, porque já era gratuito mesmo. Então a gente vê que isso traz um encarecimento ao transporte, né? Isso encarece, e quem vai pagar a conta disso é aquela pessoa que vai usar principalmente para trabalhar. Tu pega aquela doméstica, tu pega o profissional liberal. Então, várias pessoas vão acabar pagando um preço mais caro por esse serviço. Então, fim do passe livre, rever dos 60 a 65 anos. Uma terceira situação, existe o bus door, aquela parte de trás do vidro traseiro dos ônibus, ela não é utilizada de forma comercial hoje em dia. Nós defendemos que 85% desse espaço seja vendido como anúncios para empresas, ou seja, para quem queira comprar esse espaço. E 15%, que hoje é 100% usado para isso, 15% pode ser para a prefeitura e para as ações, então, públicas, né, da cidade, festa da uva, enfim, outras coisas. Agora, 85% defendemos que seja vendido através de anúncios e que esse valor arrecadado pela concessionária entre justamente na planilha de custos para reduzir o valor da passagem. E ainda uma quarta questão, que vai totalmente de encontro com a questão de priorizar o transporte coletivo, é a questão de isenção da concessionária da taxa de gerenciamento e do ISSQN. As pessoas podem achar que isso é benefício para a empresa, justamente pelo contrário, isso vai para a planilha e diminui o valor na tarifa do usuário, né? Então, com essas 4 ações, acreditamos que pode baixar consideravelmente o valor do transporte coletivo. Existem lugares como São Paulo que são investidos bilhões de reais do recurso público no transporte coletivo, justamente para que se tenha um valor que seja acessível para o usuário. Aqui não precisa fazer isso. Com subsidiar, né? Trazer um subsídio ali para poder segurar a passagem naquele preço. A nossa questão de Caxias, penso que não precise disso. Só trabalhando nessas questões já pode se baixar o valor. Nós temos cada vez mais o serviço por aplicativos e outras tantas opções que acabam que o transporte coletivo acaba, de certa forma, sofrendo algumas coisas como a diminuição de passageiros e tudo mais. Estão tendo transporte de qualidade e acessível, com certeza nossas ruas terão aí os ônibus andando como prioridade, que eu acho que é o que qualquer município no mundo gostaria de ter, né? Ok, 9h33, nós estamos conversando hoje com o presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Daneluz, que fez uma explanação nesse exato momento sobre suas bandeiras, seus caminhos, né, suas origens também. Algo que chama muita atenção, né, quando se fala do interior é a dificuldade de acesso à saúde, né, que o pessoal do interior tem, e já é por muito tempo falado, eu também já ouvi, né, você falando em alguma oportunidade sobre a descentralização da saúde. Acho que seria também uma grande demanda para a região do interior, né? Olha, descentralizar é algo que é necessário, algo que tem que ser feito, e na nossa opinião, e isso está bastante próximo, inclusive enquanto estivemos por alguns dias como prefeito interino, fomos atrás para ver onde estava trancando isso. A ideia é que uma unidade do SAMU esteja localizada junto ao UBS de Fazenda Souza. Fazenda Souza é uma região mais central ali que vai abranger Fazenda Souza, Vila Oliva, Santa Lúcia do Piauí, Vila Seca, Criúva, os arredores ali. E até com o centro, né? É a mais próxima, a Fazenda Souza. Né? Isso, ali seria uma região central ao lado de uma UBS, que é uma UBS boa, que é uma UBS modelo para o nosso interior. Então ali se localizará e está muito próximo disso acontecer, uma unidade do SAMU ali para descentralizar esse serviço, que vai chegar ao usuário com uma agilidade muito maior, né, do que se sair, por exemplo, do centro da cidade para ir se atender. Essa questão nós fomos atrás, estamos cobrando há bastante tempo, tem o projeto pronto, tem um recurso já destinado para se construir lá uma unidade lá com aquelas questões que são necessárias para se colocar lá uma unidade do SAMU, para equipes e tudo mais. Só está trancando agora na questão burocrática de um terreno que está em nome do SAMAI e precisa ser passado para a Prefeitura de Caxias do Sul. Então nós estamos trabalhando nessa questão de modo a ajudar para que isso aconteça o quanto antes, né? Nos distritos
fora Fazenda Souza, em todo o entorno, são UBSs que não têm uma qualidade de estrutura muito boa, né? Então isso também há de ser mudado, mas as coisas ao longo do tempo aí com certeza poderão acontecer. Ok, 9h36, vamos falar um pouquinho agora que a gente já conhecemos um pouco, né, sobre esse norte, né, das buscas, né, como vereador e também agora como presidente da Câmara de Vereadores. Podemos falar um pouco, né, para a nossa audiência, quais serão as principais e delicadas missões desse ano de 2020? Você já citou a questão do transporte coletivo. Nós vemos que há muitas questões também relacionadas à questão da Maesa, que é um grande pedido. Nós vemos que há questões urgentes de segurança para serem tratadas através das comissões. Nós vemos que há questões de urbanização também, que é um grande empecilho. Inclusive, nós já está vindo à tona novamente o caso aí relacionado à periferia, ao Monte Carmelo. Como é que a Câmara de Vereadores vai tratar, está vendo, e como é que essas questões vão desembarcar, e se são essas as questões que serão mais urgentes para esse ano de 2020? Olha, Caxias do Sul está precisando, na verdade, de ações em vários setores, né? Nós sabemos do que aconteceu, da questão de impeachment, enfim, e se percebe que a cidade está muito pior do que se imaginava, e a prefeitura está muito pior do que qualquer um poderia imaginar, né? Na questão de destravar a cidade, isso já está acontecendo, já se vê esse resultado na questão dos alvarás, da construção civil, de loteamentos que estavam parados praticamente 3 anos sem liberar nada. Eu arrisco dizer que são milhares de situações e muitas delas já foram resolvidas agora durante esse mês de janeiro, né? Então, nessa parte aí começa a destravar a coisa, principalmente na questão do urbanismo, na questão da Secretaria do Planejamento, SAMAI, Secretaria do Meio Ambiente. Até inclusive o SAMAI, né? O SAMAI já fez, nesses últimos 15 dias, o anúncio de obras que talvez não tenha feito em um ano, né? Na verdade ali se tinha um valor em caixa no SAMAI, mas aí por que tinha esse valor? Porque não foram feitas as obras que eram necessárias, né? Então a cada dia se descobre aí algumas coisas que foram deixadas de se fazer. Logo agora nessa semana nós saberemos de mais algumas situações. A tendência é que o prefeito Cassina coloque isso, abra o livro da prefeitura para que as pessoas saibam como está a real situação do nosso município. Financiamentos que estamos quase perdendo, que tem que se buscar. É uma série de coisas, né? Algo que eu tenho cobrado bastante do poder público e que as pessoas esperam que melhore é uma operação de tapa-buracos, né? Quando estivemos honrosamente por alguns dias como prefeito interino, começamos um mutirão que ia aos bairros para tratar da questão de poda, de roçada, melhoria de sinalização, tapa-buracos de calçadas, paralelepípedos, asfaltamentos. Então essa questão toda é algo que nós temos cobrado bastante. Tapa-buracos, questão de roçadas, questão de pinturas e podas, para dar um visual bonito para a nossa cidade, para quem chega, para o morador também estar mais seguro e também mais confiante com Caxias do Sul. Isso nós temos cobrado muito. E a Câmara de Vereadores vai estar tratando de tudo que for de interesse do município. Temos a questão do aeroporto, que aprovamos um valor para desapropriação no ano passado, há de seguir andando e é um ritmo muito bom. Então tem muita coisa que poderá acontecer ou ser encaminhada durante esse ano, né? A questão de trabalhar de forma regional, temos o parlamento regional, integração de municípios, tudo isso é muito importante. E tem algumas ações, se me permite, que queremos fazer agora enquanto presidente da Câmara Municipal, né? Agora falamos de questões mais das cidades, agora eu entro para dentro da Câmara de Vereadores, que temos esse compromisso até o final do ano, né? Pretendemos fazer uma reforma administrativa. Isso se diz a questão econômica e a questão de otimização dos serviços, né? Nós estamos agora nomeando 2 novos servidores para um setor da Câmara de Vereadores que está necessitando. Nós vamos fazer isso porque anos atrás não foi feita essa reforma e que, se fosse feita, talvez não seria necessária essa nomeação. Eu acredito que até mesmo a reforma é estrutural, porque houve até uma questão do sistema elétrico do prédio, né? Então, acho que até nesse quesito há pendências ainda nesse sentido, né? Isso também. Mas falo mais da questão humana, da questão pessoal nesse momento. Administrativo. Então, temos 2 pessoas que estamos chamando agora de um concurso que está se encerrando, porque são
necessárias. Dentro da nossa reforma, nós pretendemos otimizar o serviço, pegar aqueles setores que talvez foram extremamente importantes, hoje já se tem menos volume de trabalho, e que possamos mudar isso para que essas pessoas possam trabalhar também em outros setores, né? Na questão de CCs, dentro da nossa reforma, a grosso modo, isso não está pronto, estamos começando a elaborar isso, mas pretendemos reduzir na Câmara de Vereadores um número superior a 10 cargos em comissão que se tem hoje em dia, tanto na questão de bancadas, como na própria estruturação da Câmara Municipal. Fomos a uma reunião com o prefeito Cassina e pedimos também agora, essa semana, uma integração entre o sistema. Nós usamos um sistema na Câmara e pedimos à Prefeitura que utilize esse mesmo sistema, que é o Legix, para que possa protocolar e acompanhar projetos direto da Prefeitura para a Câmara de uma forma mais ágil e mais econômica. Integrada, né? Integrada, que é aquilo que se busca num mundo moderno, né? Nós também pedimos ao município para que a Câmara possa também acessar o Diário Oficial e possa fazer as suas publicações para também ter economia em momentos emergenciais, como vivemos no ano passado. E ainda na questão da consolidação das leis, né, que é algo que nós queremos avançar, já se tiveram etapas e agora estamos fazendo uma comissão entre Prefeitura e Câmara para ter mais pessoas trabalhando nessa consolidação das leis para que fique melhor para se trabalhar. E levamos também ao prefeito Cassina uma ideia de um programa, um projeto que chama-se Jogue Limpo com Caxias do Sul, que vai ao encontro da sustentabilidade. Estamos colocando agora energia solar na Câmara de Vereadores, que vai gerar uma grande economia. Fantástico. Também nós vamos fazer campanhas para uma redução expressiva de copos plásticos. Nós estaremos fazendo canecas reutilizáveis para os gabinetes e para todos os setores da casa e retirando mais de 50% dos copos plásticos. E também é importante falar disso, nós vamos buscar modernizar através da assinatura eletrônica, através de mandar as indicações para a Prefeitura. São milhares de folhas por ano que vão para a Prefeitura. Entendi. Através de indicações e outros documentos. Pretendemos fazer isso tudo de uma forma eletrônica. Então vai ser uma grande economia também na questão de papel, na questão de arquivos lá, que se tem um peso enorme de folhas lá, tendo que readequar locais. Então pretendemos partir para o mundo digital, para o mundo eletrônico.